Vamos então para o São Paulo, 3 vitórias seguidas. E o Crespo só perdeu um jogo, aquele pro Flamengo no Maracanã. A estreia, normal. A estreia. E agora tem um Furacão, inclusive, nessa sequência de Copa do Brasil. O que você traz pra gente do Tricolor, Valente? Fala, Mari, bom dia pra você, bom dia pro Bruno, pros amigos aí do estúdio, pro fã de esporte, enfim. Olha, o São Paulo voltou a treinar hoje, viu? Teve a segunda-feira de folga, depois de ter vencido o Fluminense por 3-1 pelo Campeonato Brasileiro. E hoje voltou aos treinos, agora na parte da manhã, o time tá trabalhando aqui do lado. E o Hernan Crespo começa hoje a esboçar o time que vai enfrentar o Atlético Paranaense na quinta-feira pela Copa do Brasil no Morumbis. A tendência, a gente imagina, é que ele repita boa parte do time que ele vem utilizando nesses últimos jogos. Mas ele mesmo deu uma pista que pode ter algumas mudanças, e essas mudanças não por uma questão tática, mas por uma questão física. Na coletiva, depois da vitória contra o Fluminense, ele explicou, né, que o jeito do São Paulo jogar, a intensidade, a busca constante para construir jogadas e chegar no gol adversário, tem provocado um desgaste no time. Então ele vai avaliar um São Paulo competitivo, mas talvez com algumas mudanças. Dos 5 jogos que ele fez, né, teve a derrota para o Flamengo, como vocês lembraram, teve um empate com o Red Bull Bragantino e depois só vitórias: Corinthians, Juventude e Fluminense. Tem 4 jogadores que fizeram parte de todos esses jogos como titulares, que foram o goleiro Rafael, o zagueiro Arboleda, o lateral direito Cedric Soares e o volante Marcos Antônio, que é um dos destaques do São Paulo do Hernan Crespo, junto com o Luciano. O Ferrarese e o Luciano foram titulares nos 4 últimos jogos, só naquele primeiro que não. Por jogo na Copa do Brasil, ele tem também desfalques. O Ferrarese está suspenso por cartão vermelho, foi expulso contra o Náutico na rodada passada, na fase passada da Copa do Brasil. E o Dineno, atacante, que foi contratado do Cruzeiro, não pode entrar em campo porque já defendeu o Cruzeiro nessa competição. Além disso, tem aquela longa lista do São Paulo no departamento médico, com Oscar, Caleri, Lucas, Luiz Gustavo, Rian, Lucas, esses todos estão também fora da partida. Então a gente vai tentar apurar aqui informações para ver se já consegue entender como é que o São Paulo deve ir a campo na quinta-feira, Mari e Bruno. E é um jogo também de muita rivalidade sempre entre o São Paulo e o Atlético Paranaense. Com algumas lesões e com esse grupo dificílimo na Libertadores, talvez tenha sido o time que chegou assim no mental mais... muita pressão para classificar, não sei se... Até falava, para mim, era um dos times que mais necessitavam da pausa. É um que mais faria diferença e a gente tá vendo agora os resultados mostrando isso. Então, acho que o Inter tem esse aspecto, mas se fosse para destacar só um, e eu quero fazer ressalva também para outros, só um seria o São Paulo. Porque você tem toda a dificuldade que teve ainda de lesões do Lucas, do Oscar que volta e já se machuca, e você consegue com o Crespo mudando o time taticamente, crescimento de jogadores como o Bobadilha, o Alisson já entrando em uma posição um pouco diferente. Eu destacaria mais o São Paulo, o Ferreirinha, você mudar o cenário de briga de zona de rebaixamento já para ir para a primeira metade da tabela. Acho que foi o time que mais evoluiu, assim, embora tenha outros. E a ressalva que eu quero fazer, a gente está olhando muito ali nos principais clubes, mas também tem que se destacar muito o Mirassol. De voltar depois da parada, manter a atuada, arrancar o empate com o Palmeiras, atropelar o Santos como atropelou. É um time que tem feito um grande trabalho e manteve, porque às vezes você pode, deu a pausa, esfriou aquele momento, não. E conseguiu manter a atuada, então acho que assim, é um destaque positivo. Dos negativos, eu ainda colocaria Grêmio, Vasco e Atlético Mineiro atrás do Fluminense, apesar do Fluminense ter perdido todos os pontos, por conta do álibi ali que o Fluminense tem. Perde o seu principal jogador e pegou os 3 primeiros colocados em sequência. E teve alguns momentos bons nos jogos, assim, contra o Flamengo, em primeiro tempo equilibrado, por exemplo, contra o Cruzeiro, produziu muito para ter marcado no segundo tempo e não conseguiu. Então, acho que o Fluminense teve mais adversidades em relação aos seus adversários. E o Grêmio, que teve o tempo para trabalhar, não conseguiu aproveitar tanto, foi eliminado na Sul-Americana. O Vasco piorou em relação à reta final antes da pausa, quando teve uma evolução com o Diniz, e isso tudo acabou caindo. E o Atlético, ainda que tenha passado na Sul-Americana, mas acho que teve pouco, o de futebol mesmo, foi muito pouco ainda que o Atlético Mineiro mostrou nesse retorno. Teve toda a situação extracampo, tem a dificuldade da saída do Rubens, acho que impactou, mas ainda assim, considerando tudo o que aconteceu, eu acho que esses 3 times ainda estão atrás do Fluminense, apesar do Fluminense ter perdido os 4 jogos. O problema do Fluminense é que gerou uma expectativa gigantesca depois do Mundial. Sim. Esperava-se
um Fluminense numa rotação diferente e até aquele time que chamou atenção no Mundial, né? Um time de guerreiros, jogadores ali com um compromisso muito grande com o jogo em todas as fases. Esse time ficou nos Estados Unidos. O Fluminense hoje, em comparação ao time do Mundial, é irreconhecível. Então, eu até concordo com o Dom que em alguns jogos teve ali bons momentos. Tem que criticar, criticamos. Na minha visão, agora temos que elogiar. Claro, mas não está fazendo mais que obrigação. Calma, ele veio depois de uma cirurgia, ficou mais de um ano parado. Há muito tempo não tinha uma sequência como essa. 4 jogos inteiros para o Neymar. Se a gente considerar o que tem acontecido nos últimos tempos, é para se elogiar, na minha opinião. Tem que controlar mais ali a parte emocional? Penso que sim também. Bateu boca com torcida do Mirassol, tudo bem, faz parte, não foi nada de grave, mas bateu boca, foi bater boca com o torcedor do Santos, que para mim isso já não cabe, porque crítica sempre vai ter, ainda mais quando o time perde em casa, a zona do rebaixamento. Se um jogador como o Neymar não aguentar isso, quem é que vai aguentar, né? Nesses 4 time que esteja mais organizado. Nesses 4 jogos, o Neymar, em todos eles, mesmo quando o Santos perdeu, mesmo quando ele não jogou tudo que podia, foi o mais lúcido do Santos, o jogador mais criativo. E eu acho que o entendimento também de como ele vai jogar, acho que isso também foi importante nesse período. Pega contra o Flamengo. É sempre muito próximo da área, seja para criar, ou quando virou mesmo um cara mais ali da referência, pisando na área, inclusive, para fazer o gol. Então acho que esse entendimento com o Kleber Xavier, que já o conhece, da seleção brasileira, acho que tudo isso também foi muito benéfico nessa... Lógico, fisicamente o retorno é importante, ter essa sequência de 4 jogos, mas de fato ele retornou muito bem, acho que é uma notícia positiva. Só que até pensando aqui, a gente está falando, quem foi o principal destaque dos clubes? Se a gente falar de jogador, ainda se fosse para mim falar o craque do retorno, vai. Luciano. Acho que aí, esse pra mim é o principal nome desde o retorno. Lógico, o Neymar é uma notícia positiva, o próprio Caio Jorge, que já vinha bem antes, continuou muito bem, jogando muito bem. Aí não é surpresa o Caio Jorge. Aí não é surpresa, não é nenhuma notícia de mudança, assim. Mas o Luciano, pra mim, foi o grande protagonista. Lógico que a questão do Neymar também acabou sendo muito positiva, acho que por todos esses fatores, da questão física dele, tecnicamente, quando ele tá em campo, você não se duvida, mas também esse entendimento ali do posicionamento foi importante. E acho que a gente também pode destacar que você teve uma grande atuação em um jogo grande que foi contra o Flamengo, sim, que é sem dúvida o grande jogo do Neymar desde o retorno dele ao Santos. Queria, para finalizar esse nosso papo, falar do Vasco. Acho que a gente não falou do Vasco, né? Que esse tempo para treinar e descansar que a gente tanto fala e enaltece antes, para alguns clubes faz diferença e para outros não faz. Pronto, é isso. Tem que saber aproveitar. O São Paulo soube aproveitar de forma maravilhosa, né? Eu acho que era o momento, se você quer trocar de técnico, o momento era aquele, você trocou de técnico, ele teve a possibilidade de fazer ali uma intertemporada, o Crespo, rearrumar o time descansa um pouco, volta com mais gás e faz um reinício muito bom até aqui. À exceção daquele primeiro jogo com o Flamengo, né, que perdeu jogando muito mal, depois o São Paulo engrenou. Luciano voltou bem. O Internacional também não vem jogando o fino da bola, mas somou aí 3 vitórias consecutivas, depois um empate com o Vasco em casa, num segundo tempo muito bom, e também melhorou muito sua posição na tabela. Por outro lado, a gente viu times ali como o Atlético Mineiro, que não foi para o Mundial, e até agora não ganhou nada, perdeu os 3 jogos que disputou, mas o Atlético, lembrando que teve 2 jogos de Sul-Americana, ele ganhou um, perdeu o outro. E sem falar no extracampo, tudo que aconteceu. Exatamente, aí o Atlético pesa muito o extracampo. Problema de salário atrasado, problemas internos. Aliás, o Atlético chegou hoje de manhã o Alexander, ex-Fluminense, acho que é pro lugar do Rubens no elenco, né? Mais ou menos as mesmas características do Rubens. Joga de volante e de lateral, não é isso? Exatamente, pela esquerda, canhotinho. Então são clubes que alguns souberam aproveitar, né? O Vasco, que tinha terminado muito bem a fase pré-Copa com uma vitória bonita sobre o São Paulo, jogando um bom futebol, convincente, voltou e caiu de produção, não está conseguindo bons resultados. O Vasco também teve jogos aí de Copa Sul-Americana e foi eliminado da Sul-Americana pelo Independente Del Valle. Então é isso, Abel. Agora, Vasco, Santos, Grêmio. Sim, a gente tem um recorte que é muito específico. O Grêmio também teve jogos de Sul-Americana no meio e tal. Vamos ver hoje contra o Fortaleza.
é um recorte muito imediato da coisa. Muito imediato. O Fluminense, por exemplo, que está lá em último, ele foi o time que voltou mais tarde do Mundial. Outros já tinham voltado antes. O Flamengo teve um período ali, entre ser eliminado pelo Bayern de Munique e voltar a jogar pelo Brasileiro, teve ali uns 10 dias, pelo menos. O Fluminense não, ele jogou com o Chelsea, já voltou e jogou aqui, assim, com uma distância pequena. Ele teve um fim de semana ainda sem jogar. Fluminense e Palmeiras. Lembra? O Palmeiras ia jogar com o Santos o clássico foi adiado quando já os outros times já estavam jogando. Ele jogou e o Fluminense também. Terça-feira, e depois ele teve uma semana, mais ou menos, para voltar. Mas para quem estava um mês nos Estados Unidos e tal, num outro ambiente, num outro... É claro que isso não é desculpa, o Fluminense tem outros problemas que a gente já debateu aqui, pode continuar debatendo, porque está ali com 10 pontos também, com 4 jogos, é um excelente desempenho do Palmeiras. E a gente vê ali que, para mim, São Paulo e Inter foram os times que melhor responderam a esse período de paralisação. O Inter recuperou jogadores, não é isso? São Paulo teve a mudança de técnico. O que te chamou a atenção? São Paulo tem sido mais convincente que o Inter, tem jogado melhor. Eu ia colocar, acho que tem alguns. O Flamengo volta bem, acho que ainda que algumas atuações têm dificuldade em criar chances claras. O Palmeiras teve algumas atuações não tão boas, mas conseguiu a vitória. Acho que a melhor foi contra o Atlético Mineiro. Nordeste devem ter tido mais. Sim. Que além da Copa do Nordeste, tiveram também competições sul-americanas. Sobre a coletiva do Crespo, gente, ele falou cerca de 10 minutos. Eu vou colocar no fim do vídeo aqui, na janelinha, a coletiva dele. Eu não vou falar o que ele falou, mas eu só vou dar um spoiler. Ele deu um recado direto para a diretoria sobre a falta de jogador numa determinada posição que você deve saber qual é. Você deve imaginar qual é. Então, para mim, é um recado claro da diretoria e para a diretoria. E o Crespo está mostrando o seguinte, que ele não vai segurar tudo nas costas dele, não. Não vai ficar tudo na lomba dele, não. Ele vai jogar a responsabilidade para quem é de direito. No caso, a diretoria do São Paulo. Eu não sei como esses caras vão receber isso, viu, Crespo? Que esses caras não gostam de crítica, eles não gostam de cobrança, até porque eles não sabem cobrar, uma diretoria omissa, incompetente. Então, não sei como eles vão reagir a essa sua postura. Mas eu como torcedor, estou adorando que você faça isso. Que você jogue a responsabilidade nas costas de cada um. E eu queria também falar com vocês a história da entrevista do Marcos Antônio depois do jogo, não sei se você viu, que é um assunto para a gente comentar, que eu queria até entender melhor essa entrevista, o que ele falou, e que você me ajudasse a entender. Vamos lá. E sobre a repercussão do jogo, é aquela história, né, gente? Quando ganha, mexeu certo, ele tirou porque o cara tinha cartão amarelo. Se o Fluminense empata ali quando tava 2-1, se o Fluminense empata, gente, não sei se quem comentou, não, ele fez certo, mexeu certo, se achar certo, porque o time deu uma recuada que o Fluminense não pressionou, porque ofensivamente o Fluminense foi praticamente nulo, né? Ontem no jogo. A única bola que chutou entrou no gol. Mas vamos lá para comentando comentários. Eu separei aqui alguns comentários dos amigos e no final a gente fala sobre o Marcos Antônio, tá? O Marcos Rocha fala o seguinte: por isso que o problema do São Paulo é estrutural. Esses jogadores não eram os mesmos que estavam com o Zubeldia? Então, por que eles estão jogando agora? Isso, sem dúvida, não é só mudança de técnico, Barolo. O Marcos falou, tem a ver com a entrevista do Marcos Antônio, tá? O Christian falou o seguinte: Barolão, feliz demais pela vitória. O Luciano não pode ser o batedor de pênalti. E uma coisa eu te digo, como é bom ter um treinador que sabe ler o jogo e não precisa ficar pulando e tomando cartão amarelo para mostrar que sabe que é o São Paulo Futebol Clube. Muitos comentários também, não só do Crespo, né, do quanto o time evoluiu, mas também da postura dele, inclusive nas entrevistas coletivas. Se eu acompanhar a entrevista coletiva, a serenidade, não é grosseiro com o repórter, não é, e a serenidade dele principalmente do lado do campo, mostrando que não precisa ser um liminha, um animador de auditório na beira do gramado. O que importa é ter competência. O Guilherme falou o seguinte: como esse campeonato é maluco, ganhamos 3 e fomos para a primeira parte da tabela. Para mim, o São Paulo está bem melhor, sem dúvida. O Ferreirinha, jogando no lugar do André Silva, é muito melhor. O time fica melhor. E acho que seria até o time ideal. O Alisson ainda tem que se encontrar nessa nova posição. Antiga posição dele, né? Rodriguinho entrando bem também. Vamos por mais, agora é Copa do Brasil. O Guilherme falou do Rodriguinho e não foram poucos os comentários sobre o Rodriguinho, principalmente daquele lance, né? Que ele dá o chapéu ali, chuta de longe, e muitos concordaram comigo falando que ele precisa de mais oportunidades mesmo, até porque é um dos únicos meias que a gente tem. Porque o Oscar, que era para ser o meia, já fica mais machucado no departamento médico do que em campo. Então ele é o único, e ainda mais que a diretoria vendeu o Matheus Alves por dinheiro de pinga, né? Gustavo
Berini falou o seguinte: foi uma ótima partida do São Paulo, mas não quero me iludir tanto. Parece que eles gostam quando entra um treinador novo para falar que sabem jogar bem. Mas até o momento estou parabenizando o trabalho do Crespo, espero que continue assim. Aí o Henrique fala o seguinte: pés no chão. Todo treinador que chega embala o time. O próprio Zubeldia ficou 14 jogos invictos. O time está jogando bem. Se conseguir manter esse nível, podemos brigar nas Copas. Henrique, você vê, eu separei os comentários aqui, porque tem a ver com o que o Marcos Antônio falou depois do jogo. O Marcos Antônio falou depois do jogo, falou que, né, a torcida apoiou, a gente conseguimos as vitórias, não sei o quê. Só que o que ele falou e me chamou a atenção, ele falou o seguinte: nós voltamos e mudamos a mentalidade. Parece uma frase boba, né? Mudamos a mentalidade. Mas, peraí, quem é que mudou? Quem é que fez vocês mudarem a mentalidade? Foi o treinador que fez vocês mudarem a mentalidade? Será que o Zubeldia era tão incompetente assim que não fez que precisou vir o Crespo para fazer vocês mudarem a mentalidade dentro de campo? Porque com certeza não foi a diretoria que fez vocês mudarem de mentalidade. Até porque a diretoria que deve salário não tem moral nenhuma para mudar a mentalidade de nada, nem de ninguém. Então eu fiquei me questionando sobre isso, né? É o jogador que decide mudar de mentalidade? Porque ele não falou que foi o Crespo que mudou a mentalidade, que a diretoria cobrou e mudamos a mentalidade. Ele falou: nós voltamos e mudamos a mentalidade. A impressão que eu tenho é que nem vocês estão falando aqui, ó. Vocês viram nos comentários. Chega o treinador novo, eles mudam de mentalidade. Então agora... Porque é o mesmo elenco que estava com o Zubeldia. É o mesmo elenco. Será? Eu acredito que o Zubeldia era muito ruim mesmo. Era muito ruim. Mas depois dessa entrevista do Marcos Antônio, eu fiquei pensando... Por que mudaram a mentalidade? Eles decidiram simplesmente 3 jogos, agora mudaram a mentalidade. Estão pensando diferente. Porque quando você fala mudar de mentalidade, é uma maneira diferente de encarar o jogo. Não é? Será? Então estão correndo mais, estão... Eu sempre gosto de ver os comentários dos amigos, né? Eu gosto de ver a impressão que o torcedor tem com o jogo, porque a gente tem uma impressão, vê o jogo de uma certa forma, e os torcedores, cada um tem o seu jeito de interpretar o jogo, cada um tem o seu jeito de sentir o resultado. Por exemplo, só para você saber, eu geralmente funciona assim, eu vejo... nos comentários, quando acaba o jogo, o pessoal tá empolgadão, aí todo mundo tá empolgado, meio iludido, não, que beleza, maravilhoso. Quando vai passando o tempo, que eu fiquei vendo até de madrugada, o pessoal já vai caindo mais na realidade, já vai falando, calma, também não é bem assim, mas é muito divertido, porque é isso que é a graça do futebol é essa. Nós, torcedores, somos, né, a gente vive desse jeito, essas oscilações, assim, o time ganha, a gente fica feliz, o time perde, a gente fica pistola. Mas, e aí a boa notícia é que eu vi, né, pelo menos até a hora que eu tava vendo os comentários, 2 Enzo, na verdade é um Enzo carente e um Marmanjão carente, mas eu não entendo, eu sinceramente não entendo, eu faço essa brincadeira do carente porque a pessoa quer atenção, né, quer chamar atenção, a gente já conversou sobre isso aqui tantas vezes, mas eu ainda continuo sem entender por que o Enzo carente ou o Marmanjão carente assiste o vídeo, se ele acha que a gente só reclama, se ele acha que quando ganhou tá tudo bem, que eu tenho que ficar que nem um idiota aqui comemorando porque ganhou só sem falar nada, sem fazer nenhuma crítica, sem nenhuma observação. Eu não entendo porque essa pessoa continua perdendo tempo assistindo a gente. Sinceramente, isso não entra na minha cabeça. Eu fico imaginando o cara que me odeia assistindo esse vídeo agora, assim, o cara me odeia e será que me acha bonito? Será que... Eu não sei, sinceramente não sei. Mas, graças a Deus, os Enzos carentes estão diminuindo. Porque como eu não dou atenção, não fico respondendo, o Enzo carente ele vai desaparecendo. Dessa vez só teve 2 que eu dei risada, porque eu tenho um recado no vídeo de ontem, tem um recado pro Enzão carente, pro Marmanjão carente, e aí eu fico imaginando, o cara comenta e depois quando ele vê o recado, ele tenta apagar, só que como já entrou um monte de comentário, ele não consegue. Eu fico imaginando o constrangimento dessas pessoas. Mas a grande maioria, que eu até correspondi pros amigos lá, é de gente bacana, que a gente quer discutir o São Paulo, que tá preocupada com o São Paulo, né? O sentimento que a pessoa que vem aqui, a grande maioria que vem aqui no canal, é pelo São Paulo, não é? Tem gente que gosta do meu trabalho, né, que tá aqui porque gosta, porque sente uma identificação, às vezes nem sente uma identificação, eu penso de uma maneira diferente, mas a pessoa tá aqui preocupada com o São Paulo. Então, eu vejo, pode ver, tem muito comentário de vocês que tem comentário das pessoas embaixo, porque é essa conversa. Então o cara vê a sua opinião, comenta embaixo e fala, pô, eu acho legal pra caramba, essa que é a graça, o legal é isso, é a gente falar do São Paulo, não é o motivo do canal, dos 2 canais aqui, a gente falar do
São Paulo. É ver o crescimento do São Paulo, torcer para o crescimento do São Paulo. Por isso que eu peço para você se inscrever, para você deixar seu like, para você se inscrever no canal, para você prestigiar, ajudar no crescimento da mídia alternativa, que eu acho que é importante pra caramba que a gente trabalhe juntos aqui, que a gente faça a nossa parte, nós como torcedores, e se divirta. Agora o São Paulo tem 3 vitórias seguidas. Pô, a gente passa tanto perrengue, estamos passando tanta humilhação há 15 anos, agora a gente não pode comemorar, mas só que mesmo comemorando, a gente na análise de pós-jogos, como vocês fazem no comentário, a gente analisa ponto positivo e ponto negativo, não é só ponto negativo e nem ponto positivo, tem sempre uma mescla. Quando ganha, é muito melhor fazer essa análise. O São Paulo vive um dos seus melhores momentos nesta temporada. Sob o comando de Luiz Zubeldia, o tricolor engatou uma sequência importante no Campeonato Brasileiro Betano, que tem animado a torcida e devolvido a confiança no elenco. Nos últimos 4 jogos, o time conquistou 3 vitórias seguidas e ainda arrancou um empate, somando 10 pontos de 12 disputados. O resultado? Um salto importante na tabela. 22 pontos na conta e 8ª colocação garantida. Mas mais do que a posição, o que realmente anima o torcedor é ver que o pesadelo da zona de rebaixamento ficou para trás. O São Paulo abriu 7 pontos de vantagem para o Santos, o primeiro dentro do Z4, e começa a mirar objetivos mais altos na competição. O Morumbis voltou a pulsar com força, e o time tem demonstrado raça, entrega e organização tática, menos tudo o que o torcedor sempre exige nos bastidores, decisões firmes e responsabilidade com o escudo. Mesmo com a boa fase, a diretória do tricolor segue atenta ao mercado. Reforços ainda são considerados para posições específicas que a comissão técnica vê como carentes, e a lateral direita é uma das prioridades. No entanto, o clube não está disposto a abrir mão de seus princípios ou da análise criteriosa de cada nome cogitado. Foi exatamente isso que aconteceu com Hugo Malo, o experiente lateral direito, que já passou pelo Internacional e hoje atua no Arise da Grécia. Foi oferecido por seus representantes, mas o São Paulo agiu com responsabilidade e rapidamente descartou a possibilidade de contratação, embora os dirigentes não tenham revelado oficialmente o motivo da recusa. O nome do jogador carrega um histórico delicado. Em 2019, quando atuava pelo Celta de Vigo, Malo foi condenado por abuso sexual após um episódio ocorrido no estádio Cornellà El Prat, do Espanhol. A justiça espanhola, com decisão unânime de 6 juízes, entendeu que o jogador teve uma conduta inaceitável com uma mulher que se vestia de mascote do time catalão. Mesmo que o nome tenha surgido apenas como uma sugestão, o São Paulo mostrou que sabe exatamente quem representa o clube e o que veste a camisa do tricolor. Em um momento de reconstrução e crescimento, valores, reputação e seriedade continuam sendo pilares fundamentais da instituição. Agora é hora da torcida se manifestar. Torcedor São Paulino, você que está vendo o time voltar a crescer com raça e postura séria dentro e fora de campo, o que achou dessa decisão da diretoria? É esse tipo de postura que você espera de quem comanda o clube? Comente sua opinião com orgulho, com paixão e com um coração tricolor. São Paulo está no caminho certo, firme, com os pés no chão e olhando para frente com grandeza.